Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma jornada de estudos da Bíblia Sagrada, especificamente, do livro de Daniel, o livro do grande profeta Daniel, um livro revelador, que junto com o livro do Apocalipse é um livro fantástico porque traz mensagens inspiradoras para a nossa vida hoje e também fala do futuro, sob uma perspectiva que Deus estabeleceu. Profecia bíblica é algo muito interessante. Aliás, aproveito agora, antes de começar o estudo de hoje, para dar algumas dicas para você que está nessa jornada já. Hoje nós vamos chegar ao estudo do capítulo 5, então deixa eu recomendar a você que compre bons livros de apoio. Um deles é o Comentário Bíblico Adventista, especialmente o volume que trata do livro de Daniel. Compre, adquira. Às vezes você olha um comentário e diz assim, é muito grande, é muito longo, mas se você está interessado em entender mais o livro de Daniel, vai compensar. Trate isso como um investimento, não como um gasto. Você vai crescer. Outro livro interessante é Os Segredos de Daniel, de Jacques Ducan, pela Casa Publicadora Brasileira. Procure aí na internet, na própria loja da Casa Publicadora, cpb.com.br. Também em cpb.com.br tem um livro chamado Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel, de Mervyn Maxwell. É um pouquinho mais antigo esse livro, mas muito interessante também. E também existe na editora Unaspress uma série que trata de Daniel e Apocalipse. É uma série um box de livros. Você vai procurar lá nessa série, que são 7 volumes sobre vários aspectos do santuário, de profecias de Daniel. Procure lá, é um box de 7 volumes, que também tem alguns volumes específicos que tratam do livro de Daniel. Muito interessante, eles são de uma série de um comitê que foi criado há muito tempo atrás, de estudos aprofundados de Daniel e Apocalipse, chamado Darkham. Então procure lá, você vai encontrar na editora Unaspress, do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Unasp. E claro, lembro que se você quiser também combinar um pouco seus conhecimentos com o livro do Apocalipse, acesse apocalipse.com e lá você tem um curso aprofundado, um curso maior sobre cada um dos capítulos de Apocalipse que eu fiz, e está tudo em vídeo, o material está disponível para ser baixado também, tá bom? Vamos em frente então agora, Daniel capítulo 5, uma mudança muito grande porque agora vai acabar o Império de Babilônia e a descrição aparece nesse capítulo. Vamos juntos? O ano agora muda na narrativa de Daniel, nós estamos no final do Império Babilônico agora. A história principal ocorre na noite anterior da tomada de Babilônia por Ciro em 539 a.C. Pelo menos 20 anos se passaram desde a morte de Nabucodonosor. Quem está aí como um dos protagonistas da história é Belsassar, não é Beltesazar, o nome que deram para Daniel. Não confunda, Beltesazar é o nome que deram para Daniel, aqui é Belsassar. Belsassar é o neto de Nabucodonosor, alguns vão dizer que é o neto de Nabucodonosor, pela linhagem da sua mãe. Fato que é apontado pelo menos algumas vezes no capítulo. Nabonido, o rei principal de então, o rei de Babilônia na época, estava no Líbano se recuperando de uma enfermidade antes de mais uma guerra contra Temá, na Arábia Ocidental. Ele chamou então seu filho Belsassar, a quem confiou o reino. Vamos entender que provavelmente Belsassar fosse uma espécie de corregente, ou seja, era muito comum haver nos tempos antigos o regente principal e um corregente, que muitas vezes era alguém muito próximo, geralmente o filho, né? O historiador Xenofonte registrou pelo menos 3 séculos antes de Cristo, numa extensa obra que ele tem lá, que na época da queda de Babilônia ocorreu um banquete em Babilônia, durante o qual toda a Babilônia bebeu e se divertiu a noite toda. O Jacques Ducan diz que Belsassar conhecia bem o grande monarca Nabucodonosor morto, de acordo com as crônicas babilônicas, com 104 anos, por volta de 562 a.C. Belsassar já estaria então com 26 anos na época de Daniel capítulo 5 e atuava como chefe do exército babilônico e uma espécie de corregente. Vamos então, tomando isso como pano de fundo e panorama inicial, ler agora Daniel capítulo 5 a partir do verso 1 em diante. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino.
e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, depois eu já vou explicar por que é citado dessa maneira, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Sobre esse último banquete, agora fazendo um comentário, e a embriaguez da corte babilônica, vale a pena ler o que diz o texto de Jeremias 51:39. Deixe-me ler esse texto. Estando eles esganados, preparei um banquete para eles. Eu os deixarei embriagados, para que se alegrem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Jeremias 51:39. Forte, né? Os utensílios que eles estavam usando ali eram todos roubados do templo, saqueados do templo. Em 3 ocasiões, a profanação dos objetos de culto a Deus é vista por alguns comentaristas como uma forma de provação direta a Deus. Porque eles estão fazendo uma festa, uma orgia, estão bebendo vinho nesses utensílios do templo, e vocês viram que havia orgia, assim, porque havia várias concubinas, era uma festa bastante promíscua, provavelmente, né? E alguns chegam a ver nesse ato uma reação de Belsazzar ao seu avô, porque Nabucodonosor foi o que terminou seus dias honrando ao Deus dos judeus, e aqui ele faz justamente o contrário. Ali havia imoralidade, e veja, alguns enxergam inclusive uma espécie de uma paródia nesse brinde que eles fazem. Por quê? No capítulo 5, se você parar para olhar os detalhes, você vai ver que a ordem dos metais ali que são citados é a mesma que tem a ver com os materiais da estátua. Lá do capítulo 2, já parou para pensar nisso? Eles vão usar os utensílios com os mesmos materiais dos quais foram feitas as partes da estátua do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. Veja só que interessante. Coincidência? Pode ser que não. Pode ser que realmente Belsazzar estivesse fazendo uma afronta direta ao Deus que o seu avô acabou finalmente honrando e reconhecendo no final da vida. Continuamos a leitura. No mesmo instante, verso 5 em diante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios de Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do seu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Novidade? Para nós que estamos estudando Daniel, não, né? Que os sábios não conseguiram decodificar a mensagem. Versos 9 em diante. Com isto, o rei Belsazzar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse que o rei vive eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Veja a expressão que ela usa. A mesma que Nabucodonosor usou lá anteriormente. Está lembrado? Vai fazendo as conexões, você que é um estudante que está interessado em aprofundar, vai fazendo as conexões entre os capítulos. É tudo um grande bloco integrador, esses capítulos de Daniel. Continua o relato aqui. Nos dias do seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência.
interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. É compreendido que esta mão que aparece aí é a mão de Deus, apresentando um juízo a Belsassar e a corte babilônica. Isso aparece, por exemplo, em Êxodo capítulo 31, verso 18. Lá diz o seguinte: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aí você vê o dedo de Deus relacionado com juízo, né? A escrita na parede amedronta Belsassar, pois ele sabe que é uma mensagem do Criador, o juiz divino. Não é dito se a escritura das palavras foi com letras pintadas ou talhada no gesso. Apareceu na parte bem iluminada na sala, que tinha 52 por 17 metros. Era chamada Sala do Trono. É muito interessante, um lugar de grande visibilidade. Então não foi assim uma escrita que alguém encontrou sem querer lá num cantinho da parede. Não, todos viram. E alguns calculam que havia mais de 1000 convidados nessa festa. A reação do rei é emblemática. Ele ficou com terríveis pressentimentos, relembrando o que passou Isaías quando viu a desolação de Babilônia. Você vê lá em Isaías 21, verso 3. O monarca gritou em alta voz para que entrassem os caldeus. Ele estava totalmente perturbado. De novo, eles não conseguiram ajudar. Nós já vimos isso nos capítulos 2 e 4, eu não vou relembrar mais sobre isso. Isso perturbou mais, pois ele se deu conta de que era uma mensagem forte. E aí, estudiosos afirmam que a rainha que falou com Belsassar era a rainha-mãe chamada Nitócris, esposa de Nabucodonosor. Ela tinha respeito na corte e conhecia Daniel, que nessa época já era um senhor com 84 anos. Essa era a idade de Daniel quando eles chamaram ele. A reputação de Daniel continuava excelente, assim como nos tempos passados. Fiel entre infiéis, ele sempre foi a solução adequada para o reinado babilônico. E veja agora o que o texto fala, então, sobre o que aconteceu na sequência. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para ler o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Tem um aspecto importante que vocês viram que Nabucodonosor era chamado de pai o tempo inteiro de Belsassar, mas o pai de Belsassar não era Nabonido? Pai no sentido de aquele a quem ele deveria muitas vezes ser a referência. Quando a rainha mãe falou que Nabucodonosor, o pai de Belsassar, ela estava tentando mostrar que, na verdade, Belsassar deveria se reportar a Nabucodonosor como uma referência para ele. E era também muito comum usarem esse intercâmbio de expressão, por exemplo. Mesmo que Nabucodonosor fosse o avô, ele era considerado o pai no sentido de gerações, o primeiro da geração. Então é nesse sentido que você vai ver a expressão pai ali, não que fosse provavelmente o pai efetivo de Belsassar, Nabucodonosor, sim, Nabonido. Belsassar sabia muito sobre Daniel. Não se engane, não pensem que Belsassar não conhecia. Ele já tinha ouvido a fama. E Daniel acabou recusando, os presentes do rei porque ele queria eliminar a ideia de interesse próprio. Ou porque ele simplesmente tinha convicção de que o reino estava no fim também, E não teria qualquer razão de aceitar presentes nessa altura da vida dele e do reino. Verso 18 em diante: o rei, ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai. Veja que também a referência é feita por Daniel, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida.
exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Ele foi expulso do meio dos filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Aí, Daniel faz uma retrospectiva da vida e da conduta de Nabucodonosor, e para então entrar diretamente numa fala direcionada a Belsassar. Verso 22 agora. E o senhor rei Belsassar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele para que o Senhor, ó rei, e as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do rei, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Um sermão forte, né? Daniel faz um primeiro sermão introdutório para daí dar a interpretação, porque ele já tinha uma certa autoridade no reino, 84 anos de vida, e ele falou algumas verdades para esse jovem que não tinha nem chegado aos 30 anos e era um corregente ali na Babilônia. Verso 24, é por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Mensagem fortíssima que Belsassar recebeu. Fortíssima e contundente. Daniel condena de forma aberta o orgulho e a blasfêmia do rei e tenta relembrar o monarca de como ele agia diferentemente do Nabucodonosor, que se humilhou perante o Senhor. O Zdravko Stefanovic diz que Nabucodonosor e Belsassar tiveram uma série de coisas em comum, começando com orgulho, mas o filho, ou neto, tinha falhado em aprender lições de humildade diante de Deus da história de vida do pai. E a mensagem na parede? A mensagem em aramaico dizia Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou Pérez, no singular em vez de Parsim. Os estudiosos dizem que originalmente não há vogais aí. E provavelmente nem separação das palavras. Imagina um monte de palavras juntas e sem vogal. É isso que, na verdade, eles viram na parede. O que torna difícil para as mentes ocidentais como as nossas compreenderem isso. O Jacques Ducan chega a dizer que seria uma coisa como CTD, CPD, SPDD, VDD. É mais ou menos isso que eles viram na parede. Uma mensagem assim. Mas vamos ao que estava por trás dessa mensagem. Tudo indica que se tratasse de medidas de peso. Mene, 600 gramas, Tekel, 10 gramas e Parsim, algo como 300 gramas. Era uma linguagem comercial, o que facilitou para Belsassar depois compreender o sentido quando foram abertos os olhos dele para isso. O Ducan diz que a mensagem divina compara Belsassar com a mercadoria que é determinada, isto é, que está para ser liquidada. O destino do rei o aguarda. Tekel vem de uma raiz que significa pesar, outra imagem do mundo comercial. Só que aqui o peso é achado em falta, ou seja, é uma fraude. Linguagem que também denota juízo, quando a gente vai para 1 Samuel capítulo 2, verso 3. 1 Samuel 2,3 diz assim: não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Então veja que aí há uma comparação entre peso na balança e juízo. Muito interessante. Já ficou a dica para Belsassar de que ele estava diante de uma advertência de juízo. Parsim, ou no plural, ou seja, pedaços, vem de uma palavra significando desintegrar ou despedaçar. A mensagem divina compara Belsassar à mercadoria que se torna presa de estranhos e se rasga em pedaços. Por fim, a ideia das palavras de modo mais simples é Mene, contado, Tekel, pesado, e Parsim ou Pérez, dividido. Contado, pesado, dividido. É essa a mensagem que eles viram. Vamos continuar então o texto?
Verso 29 em diante, então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario o Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Já no fim de Babilônia, o rei Belsazar tenta conceder um cargo ao profeta Daniel. Depois acaba entregando, mas Daniel não faz muito caso disso. E aí agora o Império Babilônico sucumbe a um império inimigo, que é o Império Medo-Persa. Há uns escritos conhecidos como Crônicas de Nabonido, e lá é dito que um tal Gobrias, ou Ugabaru, e o exército de Ciro penetraram Babilônia sem lutar. Evidências sugerem que Gobrias é Dario o Medo. O nome Dario seria um título honorífico ou honorário, e este Gobrias pode ter adotado. Então, é muito interessante, né? E as crônicas antigas dizem que esse Gobrias morreu 1 ano e 3 semanas depois da conquista de Babilônia. E isso explica porque Ciro não assumiu o título de rei de Babilônia até 1 ano depois. E porque Daniel menciona Ciro como sucessor imediato de Dario. Pode ter a ver com essa historicidade. Bom, quanto à identidade de Belsazar, que perdeu a oportunidade de se arrepender, os registros cuneiformes mostram sua atividade mais como corregente do seu pai, Nabonido. Nabonido ficou muitos anos fora de Babilônia em guerras, por isso acredita-se em um reinado conjunto. Porém, nos documentos oficiais não há nenhuma menção ao nome de Belsazar, somente de Nabonido. O que para alguns pode significar que Belsazar não tenha existido. Mas todos os fatos corroboram, com os fatos acontecidos ali do banquete, corroboram com registros fora da Bíblia, como nós já vimos no começo. O fato de não mencionar Belsazar pode ser apenas um detalhe aqui. Banquete mal sucedido, derrota do Império Babilônico, orgulho que abateu o último monarca babilônico, e mais uma vez Daniel é levado por Deus para dar uma mensagem contundente, só que dessa vez uma mensagem de juízo imediato. Reflexões para pensarmos no capítulo 5, sobre o capítulo 5 de Daniel. Uma reflexão importante é: cuidado com a resistência que nós fazemos à mensagem de Deus. Deus tem mensagens para nós. Belsazar com certeza ouvia falar da história de Nabucodonosor, seu pai, já entenderam em que sentido, né? Seu avô, mas seu pai espiritual. Ele foi alertado pela rainha-mãe, ele foi alertado por Daniel, mas não se humilhou. Não admitiu que precisava mudar. E o seu fim foi trágico, e o fim do Império Babilônico também foi trágico. Os persas tomaram conta e depois destruíram, né? Acabaram com o que nós já ouvimos falar de Babilônia. Mas veja que interessante. Babilônia sucumbiu. Belsazar sucumbiu. Mas Daniel, com 84 anos de idade, ainda era um baluarte de fé e de fidelidade a Deus. Um homem que já podia estar, segundo as nossas perspectivas, aposentado, né? Sem se envolver com mais nada, ele é acionado pela rainha-mãe, ele faz a sua parte, ele continua mostrando que ele depende de Deus, e ele ainda dá um grande sermão para o rei jovem, para o jovem corregente Belsazar. Veja o nível de comprometimento que um homem como Daniel tem. É o tipo de nível de comprometimento que nós deveríamos levar em conta para a nossa vida. O comprometimento espiritual não é uma questão de você ter uma função numa igreja, um cargo num trabalho, não é disso que eu estou falando. Estou falando de comprometimento com Deus, independentemente de funções, de cargos, de tarefas específicas. Se você acredita no princípio bíblico, na cosmovisão bíblica, você se compromete com Deus e faz aquilo que é da vontade dele, não importa as circunstâncias, e você é proativo nesse comprometimento. Proativo, ou seja, não fica esperando ser acionado, mas você, motivado já por Deus, vai, toma a frente e faz aquilo que é necessário. Esse é Daniel. Ele foi acionado, é verdade, porque ali ele tinha que entrar anunciado na corte.
Era uma festa da qual ele não estava participando, obviamente. Então ele foi chamado como se fosse uma emergência aquilo. E ele chega para atender essa emergência, mas ele não deixa de dar o recado que Deus esperava que ele desse. Sabe, às vezes a mensagem de Deus precisa ser deixada para as pessoas. Nós precisamos aceitar a mensagem de Deus, mesmo impopular e incômoda para nós. Não deixe que a mensagem de Deus, por mais incômoda e impopular que seja, não faça o efeito necessário na sua vida. Vamos orar? Quero orar com você brevemente. Grande Deus, que a queda de Babilônia no capítulo 5 de Daniel nos mostre que nós precisamos nos submeter ao Senhor e que nós precisamos confiar na sua revelação e que nós precisamos, como Daniel, estar prontos a servir, não importa a idade, não importa o tempo, não importa o lugar. Que nós estejamos abertos para nos deixar ser usados pelo Senhor como instrumentos para abençoar outros. Toma a vida de cada um desses estudantes que está nessa jornada maravilhosa de Daniel, em nome de Cristo. Amém.